Desafios na profissionalização de surdos. Esse é o tema da live de hoje. Vou colocar aqui, fixar o comentário, para quem for chegando e se situando a respeito. Eu vou receber aqui a Michele Brito. Ela é professora e instrutora da rede estadual. Também a Celi Moura, intérprete do Ministério MIBAN, que é o Ministério de Libras da Igreja Batista Nacional Rio Novo, e a Lilian Joyce, que é do mesmo ministério, do MIBAN. Eu agradeço a presença de todos. Michele já está entre nós, a Lilian também. Tarcísio, bem-vindo. Vamos lá, vou mandar os convites. Mandar aqui para a Michele, para a Lilian. Olá, Michele, bem-vinda. Obrigada, boa noite. Essa aqui é a minha gratidão, boa noite. Eu estou aguardando a Lilian entrar, também mandou o convite para ela. Ok. Para a Celi, vou mandar aqui, ela finalizou. Mandando. Bem-vinda, Celi. Bem-vinda, Lilian, também. Elas estarão nessa janela fazendo o papel de intérpretes. Elas estarão revezando. Eu agradeço a presença de todas. É um privilégio para mim fazer essa live, essa prestação de serviço. Eu expresso aqui a minha gratidão a Michele, a Celi, a Lilian, também a todos vocês que estão nos ouvindo. Eu tenho certeza de que vai agregar muito, principalmente à comunidade surda. Desafios na profissionalização de surdos. Vou fixar o comentário para vocês irem se situando a respeito, quem for chegando. Michele, bem-vinda e Obrigada. eu quero começar com uma pergunta a respeito desse cenário no estado do Maranhão no que se refere à profissionalização das pessoas surdas. Como é que está essa situação a nível de estado? Está bastante difundida? Está tendo progressos? Quais foram os avanços? Quais estão sendo os desafios? Primeiro, boa noite a todos. É um prazer estar aqui junto com vocês hoje. Vou botar minha mão porque a gente acaba sinalizando. É o costume. Então, é verdade, é o costume. Mas vou prender as mãos aqui para não ficar sinalizando. Tá, Celi? Desculpa. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui compartilhando com você, né, para a comunidade surda e para os ouvintes também, né, um pouco da minha experiência. Hoje, o cenário não está fácil, né? A gente sabe que a atual circunstância da pandemia, né, isso causou um grande problema em relação à empregabilidade, né, tanto dos ouvintes, pessoas sem deficiência, quanto dos surdos. Nós estamos tentando, né, o mercado está voltando aos poucos, né, a surgir novas vagas, a ter oportunidades, né? E quanto à profissionalização da pessoa surda, existe uma preocupação em relação ao governo do estado do Maranhão, ao CAIS, que é o Centro de Apoio e Ensino da Pessoa com Surdez, que é onde eu trabalho, que faz parte do governo do estado, né? A gente tem um cronograma de atividades voltada para o surdo se profissionalizar, se capacitar para competir no mundo do trabalho, né? Então, desde o mês de março do ano passado, a gente teve uma parada nos cursos, né, e tentou retomar, mas devido a alguns problemas de conexão, alguns problemas mesmo de
tecnológicos que as pessoas têm dificuldade, né? Não deu para a gente continuar, né? Então, no momento, a gente teve que dar uma quebra, mas assim que as coisas melhorarem, que a gente tem que ter fé que vai melhorar, a gente retoma com as atividades, né? As inscrições, elas estavam com um número expressivamente, né, um número bom, mas infelizmente tivemos que parar, né? Mas o mercado de trabalho está voltando, graças a Deus. Essa é uma boa notícia. E, Uma boa notícia. Michele, no que se refere a amparo legal aos surdos, tem algum amparo legal no sentido desse acesso ao mercado de trabalho para eles, Sim, algum amparo para eles? sim, existe uma lei que é chamada de Lei de Cotas, né? Que é a Lei 8.213 de 91. Na verdade, ela foi 24 de julho de 1991. E ela define alguns percentuais para a contratação de pessoas com deficiência, que varia de 2% a 5%, né? Depende do número de empregados. Na verdade, essa lei, o Ministério do Trabalho, né, que agora é o Ministério da Economia, ele fiscaliza, né, as empresas, e por CNPJ, as empresas têm que contratar o percentual. Se a empresa tem até 200 funcionários, ela tem um percentual de 2%. Desses 200 funcionários, 2% deles tem que ser pessoa com deficiência, tá? Aí varia, de 201 a 300, vai em 3%, né? Mais de 201 a 500, já vem 3%, desculpa, né? Acima de 1.000, aí já vem 5%. Né? Então, as empresas, elas dão essa oportunidade de acordo com essa lei, né? E assim, como é um percentual, da medida que o quadro vai reduzindo, também reduz o percentual, né? Porque são empregados efetivos, contratados. E dentro dessa lei E, também, Michele, dentro dessa pode lei também, continuar. as pessoas reabilitadas, né? Aquela pessoa que trabalhava no setor, era profissional daquele setor e por algum problema, teve algum acidente ou algum tipo de impedimento da sua função, ela reabilita essa pessoa e ela vem com uma certificação como pessoa reabilitada. Ela muda de setor, né, e continua na mesma empresa, só que ela não pode fazer atividade que ela fazia anteriormente, né? Então a gente chama de reabilitar. Entendi. E de que forma, Michele, que os surdos, aí eu me refiro aos jovens e também adultos, de que forma que eles são informados a respeito das oportunidades de profissionalização e também de oportunidades no mercado de trabalho? Bom, anteriormente eu trabalhei de apoio à educação à pessoa com surdez, no CAIS, que fica na Alemanha. Esse centro, ele dispõe de vários, a gente chama de núcleo, né? Vários núcleos. Então, existe o NIT, que é o Núcleo de Fusão no Mercado de Trabalho, que é onde eu trabalho nesse núcleo. E tem os outros núcleos também, que tem a supervisão escolar, que tem a equipe de educação especificamente com curso de capacitação, enfim. Então, a equipe da supervisão, ela nos dá, na verdade, o trabalho, o objetivo só, né, que é em relação ao surdo, a equipe de supervisão escolar, elas têm um contato diretamente mais com aquele estudante surdo, né? Então, até ali é feita a captação dessas pessoas. E como o CAIS já existe há algum tempo, né, e tem a credibilidade que ele tem, graças a Deus, uma unidade muito boa, então é divulgado e os surdos já vão lá no CAIS para buscar uma oportunidade de trabalho. E a gente também faz o controle. Tipo, quem terminou o ensino médio, ele pode entrar como aprendiz, porque também tem uma outra vertente, né, que é o programa de aprendiz, né, que existe uma lei também, que é a Lei 10.097 do ano de 2000, que o jovem ele pode trabalhar numa empresa, sem ter algumas diferenciações em relação a contratação, né? Ele pode trabalhar de 4 até 6 horas, ele ganha por hora trabalhada em relação ao salário mínimo, e não tem limite de idade para pessoa com deficiência. Então, é mais uma vertente que a gente tem possibilidade de contratar a pessoa com deficiência dentro de uma outra área. Quer dizer, ele pode continuar estudando, né? E trabalhando, que é um horário mais flexível, diferenciado, tá? Então, isso também ajuda, aí a equipe de supervisão, ela faz a captação desses jovens, né, desses profissionais,
e a gente capacita dentro do centro e aí vai para o mercado de trabalho. É importante falar que, se tiver alguém da empresa nos assistindo, né, que se possa ter alguma dúvida, é que o Centro de Apoio para a Pessoa com Surdez, o CAIS, ele dá total apoio em relação à comunicação desse profissional. A gente acompanha tanto do momento do processo seletivo, tá? A gente acompanha o processo seletivo inteiro, dá o suporte junto com a família, né? Conversa com a família em relação à documentação, né? E a questão do atestado de saúde ocupacional, que é o exame médico, né? Para poder saber se ele está apto para trabalhar, como está a saúde desse profissional, e também o treinamento de integração. Primeiro dia que ele vai trabalhar na empresa, a gente acompanha, né? Faz todo esse processo de comunicação, né? Explica tudo em relação ao trabalho dele, e aí depois que a gente fez esse tipo de trabalho, a empresa toma conta. Caso tenha algum problema com ele, ou tenha alguma reunião, ou tenha algum treinamento, geralmente essa comunicação é feita também com a gente. E aí a gente se organiza, hoje trabalhamos 3 pessoas no NIT, né? Que é a Gracimeire, a Tânia e eu, Michele. Tem a nossa direção, que tá com a Vanessa, e a direção adjunta com a Nilde. Então, a gente tem sempre contato diretamente com a empresa em relação a isso. Então, se tiver algum problema, a gente dá esse suporte também. Tá? É importante que isso vá... E também, assim, quando a empresa não tem surdo, a gente faz essa captação em relação à empresa para contratar o surdo e dar um suporte para a empresa em relação à comunicação. Porque, assim, a nossa intenção é que a empresa consiga caminhar sozinha. A gente também oferece curso de Libras para a empresa, oferece algumas vagas, a empresa vem, capacita o seu funcionário, a ideia é que ele venha capacitar no CAIS e seja também um difusor da Libras dentro da empresa. Multiplica esse conhecimento com os demais funcionários, né? Para que a empresa realmente possa ter a sua autonomia. Então, suporte todo o tempo. Eu estou concordando aqui com o Cláudio Felinto a respeito que esse acompanhamento junto à empresa é excelente. E, de fato, é muito bom saber que eles estão sendo acompanhados, amparados, auxiliados e informados a respeito da função e das atividades que eles vão ter que cumprir e vão desenvolver dentro da empresa. Diante disso, Michele, quais são as conquistas, os avanços e os desafios que vocês têm tido em relação a essa inserção, esse encaminhamento dos surdos ao mercado de trabalho e à profissionalização? O que eu tenho a dizer em relação a esses avanços é assim, a gente consegue, né, hoje, graças a Deus, ter uma conversa muito franca, muito aberta, e o diálogo principal é que ele continue estudando, que foque nos estudos, porque em relação à educação é que consegue abrir as portas para ele, né? Passou aquele tempo de, porque é surdo, vai conseguir um emprego ou uma função mais, eu diria, com um salário mais baixo. Não, ele é capaz, o surdo consegue, ele vai estudar, ele vai se profissionalizar, ele vai... Porque antigamente era muito surdo só com o ensino fundamental incompleto. Era muito comum acontecer isso. Então, com a equipe unida, a equipe fortalece, estimula, motiva para que ele continue os seus estudos, que vislumbre uma faculdade, vislumbre uma especialização, pós-graduação, e assim, o céu não tem limites, o mundo está aí. Essa é a nossa bandeira para que ele estude, que ele estudando, ele tem um futuro brilhante. Então, isso é um avanço, uma conquista, né? A dificuldade que o surdo tem hoje em relação à língua portuguesa, então o CAIS também tem um núcleo, uma equipe que trabalha muito bem a língua portuguesa com os surdos. É um trabalho incansável, é um trabalho com muito amor, e é um trabalho que as pessoas fazem com muita gratificação. Então, a conquista, o desafio vem em relação aos estudos. Ele tem que se capacitar, tem que estudar para conseguir melhorar, de fato, e conseguir tudo que ele quer na vida, né? Através do estudo. É verdade. Eu sei que tu já falaste a respeito, Michele, mas eu quero só te perguntar especificamente isso, para que os surdos que estiverem observando essa live, o conteúdo dela, possam buscar esse auxílio, essas informações. Quais instituições que eles devem procurar, esses que estão concluindo o ensino médio, quais instituições, quais locais que eles devem ir para que eles possam ter essas informações
a fim de profissionalização? Ele pode buscar o CAS, né, que é o Centro de Apoio à Educação à Pessoa com Surdez. Lá nós temos, assim, parcerias com o Sistema S também, que o Sistema S nos ajuda, dá muito apoio em relação a essa capacitação, né, e os cursos acontecem de forma combinada, compartilhada. Às vezes o curso acontece dentro do CAS, às vezes dentro da instituição do Sistema S, enfim. E a gente dá todo o apoio em relação à comunicação, tá? A comunicação a gente dá o suporte, que é a questão da interpretação. Então, assim, existem N cursos, N setores que o surdo pode adentrar e pode, sim, ser um excelente profissional na área que ele quiser, que ele escolher. Né? Quando o surdo chega lá querendo uma oportunidade... Sim. Pode falar. O Cláudio Linto, ele perguntou o seguinte: Michele, existe algum treinamento para alguns colaboradores que não são surdos para que possa ter uma comunicação entre eles? No caso, eu acredito que é um treinamento voltado a quem é ouvinte, a ter uma comunicação efetiva, assertiva e tranquila com o colaborador surdo. Tem treinamentos nesse sentido que são oferecidos aos ouvintes? Excelente pergunta, tem sim. A gente, além do suporte na contratação, no processo seletivo, a gente, além de disponibilizar vaga para que a pessoa da empresa vá até o CAS e faça o seu curso de Libras, a gente também vai até a empresa. A gente chama de oficina de Libras. A gente capacita as pessoas que trabalham diretamente com surdos dentro da empresa, no espaço físico da empresa, a gente vai e ministra essa oficina de Libras lá, em loco, né, no foco lá onde está acontecendo. E geralmente a empresa organiza quem vai participar, né, vê as pessoas estratégicas, né, para que participem, e esse treinamento acontece, que essas pessoas também que foram selecionadas pela empresa sejam multiplicadoras lá dentro. O importante é que seja multiplicador, que não fique só com ela o conhecimento, que ela difunda o conhecimento. E o próprio surdo, dentro da empresa, ele gosta muito de ensinar, né. As pessoas têm curiosidade, perguntar sinal de alguma coisa, ele já vai ensinando. Né? Isso aí é extremamente importante, essa habilidade que o surdo tem e essa vontade de ensinar, de difundir a sua língua. E que tipo de serviços e empresas que estão disponibilizando esses cursos de profissionalização, essas ofertas de emprego, também que dispõe de acessibilidade? Tem algumas empresas que tu podes elencar, mencionar nesse momento? O ramo de atividade são os mais diversos possíveis, né? Vou falar primeiro o ramo para depois falar as empresas. Nós temos surdo no contexto educacional, escolas, faculdades, né? Nós temos surdo no comércio, tanto o atacado quanto o varejo, temos na indústria, nós temos nos serviços mesmo, no ramo alimentício, no ramo hoteleiro, no ramo hospitalar e na área administrativa, enfim, todas as áreas nós temos profissionais surdos. E aqui em São Luís, nós damos suporte para várias empresas, né? Aí pergunta assim, qual é que mais emprega? Né? E aí depende, como eu falei anteriormente, existe uma lei, existe um percentual, a empresa que o CNPJ demanda mais número de empregados, ela contrata mais. Mas existe várias deficiências, não é isso? Mas se a gente for poder analisar e perceber, o surdo é o que tem muito no mercado de trabalho aqui em São Luís. Não sei se posso falar o nome das empresas, pode falar o nome das empresas que a gente tem contato? Pode, não sei se pode. Nós temos o Grupo Mateus, temos a Potiguar, nós temos Restaurante Popular, nós temos as lojas de comércio, Riachuelo, CIA, nós temos, enfim, temos a Terra Azul, temos muitas empresas que contratam surdos e que, graças a Deus, voltaram com um percentual muito bom de vagas para a gente poder empregar esse surdo aí. Realmente, agora, avivando a memória, as lembranças, eu já encontrei pessoas surdas em alguns, porque eu não frequento a todos, a frequência baixa em algumas instituições em relação a outras. Normalmente as pessoas vão mais ao supermercado, mas realmente eu já encontrei e é muito gratificante ver que essas empresas estão cumprindo com essa lei e estão aí oportunizando essas pessoas. É muito bom saber. E eu sempre ouvi
de que a comunidade surda é uma comunidade que prima pela excelência. São pessoas exigentes, eles buscam sempre se aprimorar, se aperfeiçoar, se atualizar. Então, o público tem muito potencial, muita vontade de crescer, de se desenvolver, de produzir. Então, são pessoas produtivas. E isso é necessário elencar e relevar para que essas empresas tenham um olhar diferente em relação a esse público. Porque, geralmente, Michele, quando alguém tem algum tipo de necessidade específica, algum tipo de deficiência, normalmente elas projetam mais a força no sentido da produção em tudo na vida. Elas são mais produtivas, são mais engajadas. Então, isso gera um diferencial delas em relação às outras pessoas que não têm aquela necessidade específica, mas como tudo é decisão, eu vejo que a comunidade surda tem essa decisão de ser excelente. Vamos lá, vamos fazer o melhor que a gente puder fazer. Verdade. E isso é maravilhoso. E só diga. Que você falou sobre o curso de capacitação, né? Se de falar assim, a área, né, que o surdo ele se capacita hoje, né? Então nós temos diversos cursos. Inclusive tivemos uma experiência no ano passado, ano retrasado, sobre um curso de empreendedorismo, né, para a comunidade surda. Então foi um curso excelente que desse curso despertou empreendedores surdos, né? E também o CAIS fez um projeto que era em relação à fotografia, né, que foi um projeto da Carolina Lois, em parceria lá com o CAIS, e foi um curso que tem parceria com instituições bancárias, e cada aluno recebeu uma máquina fotográfica. E nós temos até hoje os surdos que trabalham com a fotografia, são profissionais da área, né, são empreendedores e ganham seu próprio dinheiro com o seu trabalho, que foi um curso excelente, com uma percepção da direção do CAIS, que até hoje a gente colhe frutos de olhar os surdos muito bem em relação à fotografia. A expressão fotográfica, né? Então isso foi uma coisa muito importante que a gente deve parabenizar, valorizar aqui. Além do curso de empreendedorismo que nós tivemos, também tem um ramo de hotelaria, tem um ramo alimentício, comércio, limpeza e conservação, tecnologia e informática, enfim. Além de cursos de arte, dança, então os cursos são em diversas áreas. Certo? É isso que eu tinha sido de falar. Michele, qual é a importância das instituições de ensino e qual a situação delas, qual a importância disso na formação dos surdos? Porque tu falaste a respeito de que é sempre falado para eles que é necessário eles se dedicarem ao estudo e a darem continuidade em vez de parar ali pelo meio do caminho, e que há um tempo as pessoas que tinham esse tipo de necessidade específica, eles paravam ali pelo Fundamental 2, enfim. Graças a Deus e a decisão das pessoas e de gestores, isso tem mudado bastante. E diálogos como esse oportunizam muitas pessoas, esclarecem para além da comunidade surda também a ouvinte. Então, qual é a importância do estudo para a formação dos surdos e qual a situação nesse momento dessas instituições que atendem especificamente a eles? Olha, o CAIS é uma referência, né? Nós temos também a Associação dos Surdos, que é a ASNA, que também é uma referência em relação aos surdos. O que é importante frisar, assim, que o próprio surdo, quando ele consegue mostrar que ele, através dos estudos, ele conseguiu evoluir, né? Nós temos hoje um surdo que ele é professor da Universidade Federal do Maranhão, através de um concurso, do seu próprio mérito, ele conseguiu passar em um concurso, e ele é um professor surdo, né? E isso é importante, o Mike, parabéns para o Mike, que ele é realmente uma referência para os surdos aqui no Maranhão. Então, quanto isso é importante, quanto isso a gente tem que valorizar, incentivar. Então, isso abre portas para os demais fazer igual, né? A gente quer isso, que ele evolua, que ele progrida, né? Que ele alavanque. Como eu falei, não tem limite para o estudo, para o conhecimento, né? Então, nós temos muitos surdos que são referências aqui. Então, esses surdos, eles acabam estimulando os demais surdos, né? Por isso que eu falei, anteriormente era ensino fundamental, parava ali e pronto, acabou. Hoje em dia não, existe o Enem aí, que também é inclusivo, também é acessível.
Então, através do Enem, eles podem buscar também o próprio sonho de fazer faculdade, né? Temos hoje uma evolução muito grande de estudos com graduação, com pós-graduação, e nós queremos mais, a gente incentiva para que busquem mais, que eles são capazes, né? E as instituições de ensino, tanto profissionalizante quanto ensino regular ou superior, ensino básico ou superior, elas são extremamente importantes. Toda a faculdade hoje, a gente vai ver, sempre tem algum aluno surdo, né? E hoje, em relação a Libras, a língua de sinais, está tendo uma visibilidade bem maior. As pessoas antigamente, às vezes não sabiam, né? Não entendiam. Achavam que Libras era outra coisa, né? Então, com essa visibilidade que nós temos hoje, até com essa informação que nós estamos tendo agora, ao vivo pelo Instagram, é uma evolução muito grande, né? É um poder de difusão muito grande. Então, o Sul está tendo oportunidades, está tendo mais visibilidade. Então, é isso que a gente conversa com ele. As instituições, elas ajudam em relação a isso. Nós temos surdos em diversos cursos superiores hoje, desde a área da saúde até a área do direito. Temos surdos que já são formados em administração, em odontologia, em psicologia, em pedagogia, enfermagem, enfim, engenharia. Então, isso a gente fica muito feliz em relação a isso. É muito gratificante. E esses próprios surdos, sendo alunos ou sendo profissionais, incentivam os demais surdos. Com o quê? Com bate-papo, com palestras, com videoconferências. Enfim, com essa pandemia, a gente está tentando se articular de diversas maneiras, né? Então, a tecnologia está aí para nos ajudar. E, graças a Deus, ajuda e a gente está conseguindo difundir o nosso trabalho sem poder parar. Graças a Deus. É muito bom saber que essa difusão, essa inovação, inclusão, acessibilidade, tudo isso tem vindo à tona, tem aparecido, as pessoas têm decidido dar vez a cada um deles, as comunidades diversas, nesse caso aqui a comunidade surda e as outras. E, Michele, assim, tu como cidadã, como tu tens percebido essa visão da sociedade, de modo geral, dos outros que são ouvintes, como que eles têm percebido isso? Tu tens percebido o avanço no sentido dessa aceitação, do esforço, do esmero das pessoas em buscarem entender mais, a saber o que é Libras e se comunicar melhor com eles? Como é que tu tem percebido essa impressão da sociedade em relação ao trabalho que vem sendo desenvolvido para a inclusão, acessibilidade e profissionalização dos surdos? Como é que tu tem percebido isso, de modo geral? Como eu falei anteriormente, a visibilidade da língua de sinais, ela está tendo uma proporção muito grande, isso é importante, né? A gente teve recentemente a política, que a gente pôde perceber que todos os meios de comunicação têm intérprete de Libras. A gente pode perceber também que nas lives, em algum evento, sempre tem intérprete de Libras, né? E a gente agradece, assim, essa visibilidade, né? Tanto do governo federal quanto no município, em relação à prefeitura e ao governo do estado. A gente percebe essa visibilidade, né? E as pessoas abrem uma curiosidade. O que você está fazendo? Como é isso? Gente, eu queria tanto saber, estão falando o quê? A curiosidade de saber o que você está conversando, né? Olha aquele grupo de surdos, um terminal de integração, um grupo de surdos na faculdade, eles tudo conversando, sinalizando, expressão facial e corporal. Tem até uns memes que divulgam nas redes sociais do intérprete, né? Que é até engraçado. Pergunta, você precisa fazer isso mesmo? Precisa fazer essa expressão toda facial e corporal? Sim, precisa. Ela é um parâmetro da língua de sinais, ela faz parte da comunicação, né? Então, o surdo, sim, se comunica, não só, a gente fala assim, que as nossas mãos substituem a boca e os sinais as palavras, né? Então, o surdo, como a gente chama o surdo, anteriormente era chamado surdo-mudo, mas a terminologia correta é pessoa surda, né? Porque ela se comunica com as mãos. Então, a curiosidade das pessoas ouvintes é muito grande. E a procura para cursar o curso, né, de Libras é muito grande. Tanto é que lá existem as instituições públicas, né? Que no caso o CAIS, ela é uma instituição pública do governo do estado, os cursos são gratuitos, as pessoas vão se inscrevem a um sorteio. Por que o sorteio? Porque a procura é muito grande. Então, a gente queria dar vaga para todo mundo, mas infelizmente não é possível. Então, existe um sorteio, é lançado um edital,
e o edital tem tudo detalhadinho explicando como é que funciona, então tem um sorteio de quem vai poder cursar. Então, os cursos são semestrais, né, acontece a cada semestre. No momento a gente está de maneira remota, né, por causa da pandemia, mas a procura é grande, a visibilidade fez com que as pessoas tivessem a curiosidade e a vontade de aprender, né, e entender o que se comunica. Então, isso é bom, é importante. Então, a sociedade, de maneira geral, gosta, abraça, e quer aprender a língua de sinais. Isso é importante. É um ganho que a gente tem para a comunidade surda e para os ouvintes também. Até porque a língua de sinais, né, ela é uma língua, né? Ela não é uma linguagem, é uma língua, e ela é a segunda língua oficial do Brasil. A primeira língua é a língua portuguesa e a segunda língua é a língua de sinais. Tamanha importância e a grandiosidade que ela tem. A Helena Souza está tecendo elogios aqui. Michele é uma referência em Libras. Obrigado, Helena Souza, pela participação. Michele com certeza está recebendo a apreciação. Obrigada. E Michele, já chegando aqui nos momentos finais da live, com base na tua experiência, na tua vivência educacional, que recado que tu podes deixar à comunidade surda, às famílias e à sociedade de modo geral? Qual o recado, a mensagem que pode deixar para eles? O que eu devo falar é sobre a educação, né? A educação, estudar, ela abre portas, né? Abre horizontes, amplia a visibilidade da vida, né? Proporciona oportunidades, né? Realiza sonhos. Então, o conhecimento liberta. Eu posso dizer isso, o conhecimento liberta, liberta para tudo, liberta para o mundo. Então, estude sempre. A gente sempre tem que estar estudando. E que todo mundo é capaz. Michele, gratidão imensa, gratidão imensa. Eu fico muito feliz por saber que essa live vai se difundir, as pessoas vão poder tirar dúvidas, vão poder compartilhar, e realmente isso é algo excelente, é um conteúdo maravilhoso para realmente espalhar. Então, eu te agradeço pela tua disponibilidade aqui de forma voluntária, trazer esses esclarecimentos, tirando dúvidas, fazendo considerações. Também a Lilian, que está aqui no papel de intérprete, também a Celi, Obrigada, agradeço a meninas. vocês. Um forte abraço. Deixa eu ver aqui o que a Helena falou. Eu tive uma experiência muito traumática quando um paciente surdo, na hora de vacinação, porque ninguém no posto de saúde sabia o que se comunicar. Realmente, essa é uma realidade ainda. No entanto, a boa notícia é que iniciativas como essa vão de encontro a esse tipo de ignorância, no sentido da pessoa não saber, não dela resistir ao não saber, mas dela realmente não saber. Eu acredito que realmente, Michelle, eu concordo contigo, isso tem melhorado muito o cenário do Brasil, de modo geral, lógico, ainda tem muito a se avançar, muito mesmo, mas sempre tem os primeiros passos. Eu acredito que a Verdade. gente está rumo ao progresso, aos Verdade. avanços, resultados melhores. Então, eu Michelle, quero dizer obrigado, Lilian. Diga. surdos, busquem associações de surdos, busquem locais, né, busquem oportunidades. Então, as portas estão abertas para vocês. Basta nos procurar, que a gente está à disposição de todos vocês, para que melhorem. Sempre. Oba! Obrigado, Michelle, Lilian e Meninas, Celi, obrigada. intérprete do Liban. Gratidão. Beijinhos, meninas. Tchau, boa Tchau, noite. tchau, pessoal. Vai ficar salvo no IGTV e lá no meu canal no YouTube, Charles Dias. Link disponível na minha bio, pessoal. Se permitam aí, também a toda a comunidade surda, se permitam ao desenvolvimento pessoal e profissional. Gratidão. Tchau, tchau. Excelente descanso. Obrigado, gente.